Pessoal, boa noite. Boa noite a todos os presentes aqui. Doutora Boa Carla, noite. Sandra, doutora Ana Carla, Érica, Flávio, Gabriela, doutor Carlou. Bom, está no horário direitinho, vamos começar em respeito a todos. Tá bem? Então, pessoal, dessa vez eu capturei uma sugestão dada por vocês para falar sobre o teletrabalho, especialmente da questão da MP 1108 de 2022. Essa MP teve dois alvos específicos, aquela questão da alimentação, do cartão do auxílio alimentação e o teletrabalho. Essa MP, eu fiz a conferência hoje lá no site do Congresso Nacional, está aguardando despacho. Essa MP já tem 30 dias, tá? Não houve, por enquanto, nenhuma evolução. Mas sabemos aquela duração de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, portanto, no máximo 120 dias. Aí eu vou aproveitar e falo de teletrabalho também, né? Aproveitando o ensejo, eu falo do teletrabalho e das modificações ocorridas da MP. Evidentemente que ninguém pode garantir se a MP vai se transformar em lei ou não. Mas, enquanto ela estiver em vigor, ela vale, né? E tem que ser obedecida. Bom, então vamos lá. O teletrabalho, gente, é aquele realizado com o uso da chamada telemática, instrumentos telemáticos. Telemática, na verdade, é uma junção da telecomunicação com a informática. A junção desses dois conhecimentos humanos produziu uma tecnologia que nunca se viu antes na história e permite que você possa falar com alguém à distância, muito longe, dialogar, marcar reunião, debater, negociar, fazer audiência, é tudo à distância. Então, isso é telemática, telecomunicação unida com a informática. Pela CLT, a definição de teletrabalho era, aí veja bem que eu botei na parte superior como era e na parte inferior como está pela MP. Então, a diferença maior que deu é o seguinte, a definição está no artigo 75B, que antes o teletrabalho era caracterizado pela prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador. Ou seja, então, para um critério de que, na maioria do tempo, isso era feito fora das dependências do empregador. Na parte de baixo, temos a MP, cuja maior novidade foi dizer que deve ser feito preponderantemente ou não fora das dependências do empregador. Sinceramente, eu achei um negócio muito maluco isso. Porque se não é feito fora das dependências do empregador, é porque é dentro do empregador. E se não é, e se é de forma contínua, eu acho esquisito se falar de teletrabalho nessa situação. Então, realmente, achei uma situação muito estranha, parece até meio paradoxal, mas aí eu até coloquei iluminado em amarelo, tem uma redação de texto um pouquinho diferente, mas veio com essa diferença. Então, a gente sempre tinha na cabeça que era preponderantemente fora, mesmo que você, às vezes, aparecesse na empresa, não descaracterizava teletrabalho, mas agora, mesmo que não seja preponderante, seja meio a meio, por exemplo, isso não descaracterizaria o teletrabalho. Tá? E outra coisa, até vou falar mais adiante, mas vou adiantar. Teletrabalho, considera teletrabalho ou trabalho remoto. Mas, Marcelo, não é a mesma coisa? Olha, tem gente que diz que é a mesma coisa. Mas se a lei está colocando um ou outro, aparentemente não é a mesma coisa, né? Então, colocaria sinônimos. Então, tem gente que faz distinção, dizendo que o trabalho remoto é uma coisa ocasional. Como se fala, se todo mundo está na empresa, ó, agora no sábado você que está em trabalho remoto. É uma coisa eventual. O teletrabalho seria algo permanente. Essa é a distinção que alguns autores fazem. Mas lembrando que isso tudo é muito moderno ainda, tá? Não é desde a década de 60, 70, vem autor falando isso. Claro que não, nem tecnologia tinha. Então, esses conceitos estão sendo urdidos, criados nesse momento mesmo. Bem, o fato do empregado comparecer às dependências do empregador, para eventualmente uma atividade, uma reunião ou qualquer coisa que seja necessária, não descaracteriza o teletrabalho. Sempre foi assim, tá? Isso não teve problema. Está no artigo 75B, parágrafo único. A diferença que veio com a MP 1108 é que o parágrafo único sumiu, virou parágrafo primeiro, porque foram incorporados outros parágrafos ao artigo 75B, então não é único,
E essa expressão que eu botei em amarelo, ainda que de modo habitual, ainda que ele habitualmente compareça às dependências do empregador, isso não descaracteriza o teletrabalho. Também achei uma doideira, que parece que está falando exatamente o contrário, mas está dizendo que ainda que seja o contrário, fica sendo teletrabalho. Ou seja, não tem muita técnica, se a gente for ver bem, né? E até para explicar isso fica meio difícil, né? Porque você está explicando uma coisa que eu não concordo. Daqui a pouco o cara indo todo dia na empresa vai ser teletrabalho, mas como? Entendeu? Ou seja, parte do tempo ele trabalhava em casa e parte do tempo ele vai para a empresa todo dia. Para a lei, isso continua sendo teletrabalho. Bom, outra coisa importante, a possibilidade, isso assim, o teletrabalhador pode ser contratado por unidade de tempo, obra ou misto. Unidade de tempo, ele ganha um salário fixo para dedicar determinadas horas ao empregador. Unidade de obra, ele ganha de acordo com a produtividade. Quanto mais ele produz, mais ele ganha. E misto é aquela que conjuga obra ou tarefa, tá? Que é chamado. E misto é aquela que conjuga os dois anteriores. Parte é fixa, parte é variável. Exemplo bom que a gente dá, por analogia, é o garçom. Tem um salário fixo e mais as gorjetas. A gorjeta tem a ver com a produção, com a quantidade de mesas que ele bem atende para receber a gorjeta. E tem o salário fixo garantido. Então, a contratação do teletrabalhador pode ser feito por salário fixo, claro, que é o mais comum, a gente vê no Brasil, mas pode também ser feita por produção ou tarefa, ou seja, unidade de obra. Ou seja, ele vai ganhar apenas de acordo com a produtividade dele. Fazendo uma analogia, o está puro. Tem muitas lojas aí que o cara só ganha a base de comissão. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, é possível, mas se a contratação for por obra, aí pode ser os sinônimos produção ou tarefa, não vai se aplicar o capítulo 2 do título 2 da consolidação, da CLT. Esse capítulo 2 do título 2 fala sobre duração do trabalho, período de descanso e trabalho noturno. E é por isso, e eu vou rever com vocês daqui a pouco, que o teletrabalhador, nessa situação, não terá direito à hora extra. E isso houve uma pequena alteração no artigo 62, inciso 3. Por enquanto, eu só quero dizer para vocês que é possível a contratação do teletrabalhador por unidade de obra, por produção, por tarefa. Ok? No final, quem tiver dúvida pode botar no chat. Tá? Então, agora mesmo já coloque e eu faço uma varredura depois. Não pode haver discriminação entre o teletrabalhador e quem trabalha presencialmente. Não pode. Essa discriminação é vedada pela Constituição Federal e pela própria CLT. Isso está no artigo 6º, caput, dizendo que não há distinção do trabalho feito junto ao empregador ou à distância. Isso é importante porque os direitos devem ser preservados. Eu não posso discriminar salarialmente, nem em termos de direitos, um teletrabalhador. Não é possível. E aí eu botei um exemplo. É o princípio básico de isonomia que a gente tem. Então, eu dei um exemplo, plano de saúde. O plano de saúde tem que ser fornecido a todos os empregados. Eu não posso discriminar, falando, como você trabalha em casa, você não vai ter direito a plano de saúde. Claro que não posso fazer isso. Se o fizer, eu estou aplicando, dando um tratamento discriminatório que é vedado pelo artigo 6º caput da CLT. Isso é importante para uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que todo mundo pergunta, que é a questão do ticket refeição. Esse teletrabalho caracteriza a subordinação jurídica. O fato da pessoa estar trabalhando à distância não significa que ela não seja subordinada juridicamente ao empregador. É o que diz o artigo 6º, parágrafo único da CLT, que está na tela. Então, é a subordinação jurídica à distância. Não tem problema nenhum. Eu já vi autor até dizendo que essa fiscalização é até mais eficiente do que quando o indivíduo está na empresa. Porque está na empresa, está onde? Está no 5º andar, no 6º andar, ninguém está encontrando o cara. Um teletrabalhador, você sabe login, sabe logout, se ele está logado ou não, tem uma câmera. É até mais fácil, diria eu, até fiscalizar, mesmo ele estando fora da região geográfica do empregador. E, especialmente com a pandemia, todo mundo sabe, explodiu essa questão, né, do trabalho
do teletrabalho, né? Ele já vinha se consolidando, mas passou a ser, com a pandemia, uma necessidade. Era fazer isso ou não tinha trabalho, porque, lembra, naquela fase aguda, a gente não podia nem sair na rua. E realmente aumentaram as ofertas de vagas. Para muitas empresas, aquilo que era uma coisa temporária, colocar, né, impor o teletrabalho como necessidade para manter a atividade e o trabalho, passou alguns setores, para alguns empregados, está transformando aquilo que seria provisório em definitivo. O indivíduo ficar efetivamente em teletrabalho, permanentemente. E aí, queria ver com vocês rapidamente as vantagens e desvantagens. E tem vantagem e desvantagem para os dois. Tá? Então, não é uma história assim, romântica, que só tem vantagem, isso é mentira, mas também não tem só coisa ruim. Então, vantagens e desvantagens eu preferi colocar dos dois lados. Tá? Para a empresa, por que é bom? Redução do espaço imobiliário. Se todo mundo está trabalhando em casa, ela não precisa manter sede. Se ela não mantém sede, diminui bastante o custo. Não tem que pagar aluguel ou investir para comprar alguma coisa, IPTU, limpeza, um monte de coisa que você economiza. Então, ou você até mantém uma sede, mas pequenininha, não tem necessidade de manter uma sede enorme. Maior atenção por meio da telemática. Está comprovado isso. Quando você tem um atendimento telemático, o atendimento é personalizado. E todo mundo pode ver os advogados, as advogadas que fazem atendimento no balcão virtual. É muito mais específico, né? Um olhar diferenciado do que aquele atendimento que tem 10 pessoas esperando e você é atendido com mais um e todo mundo com pressa de que você vai embora. Maior produtividade do empregado, porque a experiência já demonstrou que o teletrabalho tende a fazer com que o empregado trabalhe mais. Por quê? Porque ele não consegue ver a distinção do que é trabalho e do que é a residência. Tudo está no mesmo espaço. Então, a tendência é igual a vocês, todo mundo aqui. O BJE está funcionando, você vai dar uma olhadinha lá à noite, madrugada, final de semana. Aí, já que você está lá mesmo, você aproveita, já faz uma petiçãozinha, já adianta um trabalho, você tende a trabalhar mais. Então, isso gerou, até para a empresa é bom, maior produtividade. E imunidade de fator externo, prejudicial. Teve greve de transporte, acidente de trânsito, fenômeno meteorológico, uma inundação, enchente, vendaval, furacão. E nada disso afetará o trabalho, certo? Porque você não depende de deslocamento. Para a empresa, a desvantagem é que ela tem que investir um dinheiro muito alto na manutenção desses equipamentos e dos serviços. Serviço que eu digo é a manutenção. A manutenção é relativamente cara e ela tem que ser feita regularmente, até na residência dos seus empregados, fica um pouco mais caro. Às vezes há uma dificuldade da direção, do controle desses empregados, porque eles estão pulverizados, cada um provavelmente na sua residência. Há, de certa maneira, uma perda da coesão na organização da empresa, porque as pessoas não estão juntas. Então, esse espírito de grupo acaba sendo fragilizado quando a relação é feita por meio telemático. E a maior possibilidade de links, de vazamento de informação. Ameaça a confidencialidade da informação, porque cada equipamento daquele colocado na residência do trabalhador potencialmente pode violar a confidencialidade. Para o trabalhador, a vantagem, ele tem maior flexibilidade de horário, porque muitos deles trabalham por produção, então não importa se ele está trabalhando de madrugada, à noite, de tarde, de manhã, o que se quer é o trabalho feito e não em determinado horário. Muitas pessoas que são discriminadas acesso ao teletrabalho, por teletrabalho, exemplo, donas de casa, pessoas portadoras de deficiência, egressos do sistema penitenciário. Puxa, a vida ex-presidiário, todo mundo fala uma dificuldade danada de conseguir emprego. Agora, no teletrabalho, a tendência é não ter tanto problema. A pessoa quer o serviço feito, não importa quem é a pessoa. Então, é uma vantagem para os trabalhadores. E não tem tempo de deslocamento, que é um grande problema nos grandes centros urbanos. A mobilidade urbana é um problema crônico, muito grave, e você tira isso, né? E dependendo do local, são horas que o trabalhador economiza nesse deslocamento de ida e de volta. Também para o empregado, menos gasto com transporte público, ele não gasta, né? Só vai gastar quando ele tiver que ir para a empresa, eventualmente. Até vestimenta, não precisa ficar comprando roupa para estar bem na empresa, né? Bonito, bem vestido, né? Organizado. E o risco de violência urbana também, que é excluído. Ele não fica tão exposto no teletrabalho. As desvantagens para o trabalhador, finalizando essa parte, ele fica isolado, porque não tem um contato humano com os demais trabalhadores.
Como eu falei, aumenta a produtividade, mas a coisa ruim para o trabalhador é que ele tende a trabalhar mais, o trabalho está na sua própria casa, por assim dizer. A progressão na carreira começa a ficar mais difícil porque todos acabam fazendo a mesma coisa. Então, não tem propriamente uma diferenciação para a progressão funcional. E os sindicatos ficam fragilizados. O sindicato vem da união dos trabalhadores, inclusive fisicamente, eles juntos lá sofrendo dos mesmos problemas e das mesmas dificuldades, é que gera uma empatia coletiva. Se cada um está na sua residência, há uma fragilização. Fica tudo isso muito pulverizado. E para a sociedade, a menor poluição, todo mundo aponta como uma grande vantagem, menos uso de transporte coletivo, individual, seja o que for. Bem, o teletrabalho, gente, tem que constar expressamente no contrato de trabalho. Então, quem dá assessoria para a empresa não pode esquecer disso, não pode mesmo. Tem que haver cláusula expressa, preferencialmente de forma escrita, né? Claro que verbal até pode ser também, mas a lei fala, deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Então, dá a ideia clara que tem que ser no escrito mesmo, escrito. Essa previsão, né? E as atividades que o trabalhador fará na sua residência. Aí pergunta de transferência que todo mundo faz. O empregado trabalha na sede da empresa, trabalha presencial. Ele pode ser transferido para o teletrabalho? E a segunda pergunta, ele está em teletrabalho, o empregador pode exigir que ele volte para a empresa? Aí a resposta vai depender. Primeira situação, de trabalho presencial para teletrabalho pode acontecer desde que haja consenso. Tem que haver mútuo acordo e, novamente, para quem dá assessoria para a empresa, fazer um aditivo contratual por escrito, para não haver dúvida que houve o consenso. E se entende, na verdade, de maneira geral, que isso não traz prejuízo para o trabalhador. Em tese, seria também vantajoso para o trabalhador, portanto, você não pode alegar o artigo 468 de prejuízo nulificando esse acerto, mas tem que ser feito por escrito. Inclusive, recomendaram muitas empresas que não faziam teletrabalho e fizeram por conta da pandemia, numa necessidade, muito advogado lembrando depois, não esquece de botar por escrito isso depois, hein, porque a pessoa depois vai reclamar e tal, não sei o quê, regulariza a situação. O setor de compliance, a empresa que tinha, todo mundo fez questão de, depois que as coisas estavam acomodadas, pegar a autorização, pegar o documento, documentar isso tudo com a assinatura, a concordância do empregado. Então, pode acontecer se houver consenso. Isso está no artigo 75C, parágrafo 1º da CLT, que está na tela para todos. Claro, como de costume, eu vou mandar esse material para todo mundo. E a volta? Eu posso exigir que o empregado do trabalho presencial retorne? Ele vai falar assim, não, eu não quero não, Marcelo, eu estou bem aqui, pô, tá ótimo aqui, estou com a família, estou com os filhos, tá ótimo, não quero voltar não. Pô, só para eu chegar na empresa são 2 horas e meia tem que pegar 2 ônibus e mais um trem, não quero não. Bem, pessoal, não é direito. Na verdade, é direito potestativo do empregador. O empregador tem o direito de fazê-lo retornar ao regime presencial. Tá? Agora, qual é a situação? A situação que ele começou presencial, foi para o teletrabalho e agora o empregador quer o retorno dele. Isso é direito do empregador. O empregado tem que se submeter. Mas o que o empregador tem que observar é o prazo de transição de 15 dias. Então, é um prazo para a pessoa se acostumar novamente, né? Provavelmente ela fez uma rotina, que ela vai ter que fazer uma alteração e tal. Então, esse prazo que tem que ser observado. Tá? É diferente, talvez, numa situação em que o indivíduo já seja contratado para teletrabalho originalmente e o empregador queira que ele trabalhe presencialmente. Aí seria uma outra situação, porque não é o retorno do empregado, porque ele nunca foi trabalhador presencial. Todos compreenderam? Ou seja, a gente tem que analisar a situação concreta para poder saber se é direito ou não. Agora, atualmente, poucas vezes eu vi alguém sendo contratado direto para a forma telepresencial. Normalmente é presencial, o cara vai para casa, ficou muito comum isso na pandemia, e agora na pandemia muitos continuaram e vão continuar em teletrabalho, mas muitas empresas pediram para empregados retornarem. E alguns estavam resistentes. Essa resistência não se justifica, porque é direito e está no artigo 75C, parágrafo 2º.
e continua valendo. O único detalhe é que veio agora, com a medida provisória, nesse artigo, um parágrafo terceiro, atestando que o patrão não é responsável pelos gastos com o retorno ao trabalho presencial, a não ser que tenha sido estipulado entre as partes isso por escrito. Ou seja, o custo todo é arcado pelo empregado mesmo. Ok? Aqui, só para fazer um direito comparado, que eu achei interessante, eu peguei do Código do Trabalho de Portugal, que tem reparem vocês, é uma curiosidade só, que o teletrabalho está regulamentado também lá em Portugal, mas a pessoa só pode ficar em teletrabalho por 3 anos. Interessante isso, né? Depois de 3 anos, ela tem que voltar para trabalho presencial, quase que sugerindo nas entrelinhas que não seja um trabalho adequado, tanto assim que você não pode ultrapassar 3 anos. Depois tem que voltar para trabalhar junto à empresa. Foi uma curiosidade que eu quis fazer aqui, um direito comparado, muito rapidamente, só essa tela mesmo. Bom, aqui um outro artigo que deixou todo mundo boquiaberto, inclusive esse que vos falo. É o 75B, parágrafo 5º, que tem muito essa situação do teletrabalhador, como ele trabalha com informática, essa parafernália tecnológica, ele é acionado e é demandado a qualquer momento, né? Poxa vida, tem sei lá, iPad, celular, aplicativo, um monte de coisa. E o que ficou colocado nesse artigo é que toda a solicitação dele feita fora da jornada de trabalho não é tempo à disposição. Eu sempre aprendi que era tempo à disposição. Você já terminou a sua jornada de trabalho, você não pode ser mais incomodado. Se você é incomodado e tem que parar para poder dedicar a tua energia, a tua atenção para resolver alguma coisa, você teria, sei lá, receberia hora extra, ou se você está de sobreaviso, tem que aguardar e tem que receber. Mas olha só esse artigo 75B, parágrafo 5º. Tempo de uso de equipamento tecnológico de infraestrutura e software de ferramentas digitais utilizados para o teletrabalho fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, como regra, você vai ser incomodado fora do teu horário e não vai poder cobrar nada em relação a isso. É muito esquisito, todo mundo concorda comigo. A não ser que seja previsto em acordo individual, e convenhamos, não será, ou em norma coletiva. Esse até eu posso acreditar que eventualmente possa acontecer. E o parágrafo 6º, que responde a uma indagação que muita gente fazia, muita gente. Se poderia colocar estagiário em teletrabalho, ou se poderia colocar aprendiz em teletrabalho. Resposta: sim. Pela medida provisória, pode. Quem acha que não, continua achando um absurdo, porque fala assim, mas Marcelo, o aprendiz, o estagiário tem que estar ali junto para poder ver o trabalho se desenvolvendo, receber as orientações e poder aprender. Como é que ele vai aprender à distância? Sabe? Muita gente diz que haveria uma incompatibilidade, mas aqui, pessoal, as opiniões todas são valorosas, eu estou trazendo o padrão legal. Evidentemente que esse artigo você pode entender que é inconstitucional ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o fato é que muita gente perguntava isso e tinha dúvida, mas a medida provisória, na verdade, o governo já tinha autorizado isso por decreto, em outras oportunidades. E agora foi atestado para aprendiz e estagiário o teletrabalho. E esse artigo 75E, na questão de teletrabalho, se houver vagas para empregados com deficiência e empregados ou empregadas que tenham filhos, crianças até 4 anos de idade sob a sua responsabilidade. Dando uma preferência para essas pessoas, supostamente porque para elas, dando prioridade, porque seria mais interessante para essas pessoas, né? Mais fácil, que elas pudessem trabalhar, mais vantajoso para elas que pudessem trabalhar de suas residências. Uma pergunta todo mundo faz. Marcelo, olha só, eu estou trabalhando em casa, eu tenho que pagar, quem que vai pagar? O toner, o papel que eu estou usando, a conta de luz, Marcelo, eu botei o equipamento da empresa e agora a conta de luz subiu, porque esse equipamento é sensível, eu tenho que deixar o ar-condicionado ligado, e aí não é para o meu conforto, é porque o equipamento exige, subiu a conta de luz. E aí, como é que fica? E tem gente que até fala, e condomínio? Será que eu não estou alugando uma parte da minha residência para o próprio empregador? Então ele teria que pagar um condomínio, teria que me pagar um aluguel, sabe essas coisas assim?
São coisas interessantes, uns debates interessantes que se tem. Então, ou seja, esse custo todo que vai acontecer de qualquer maneira, quem que paga? Pessoal, a lei acaba não dizendo. O 75D vai dizer que esses gastos todos serão previstos em contrato. Então, tem que haver um contrato dizendo. Em tese, pode haver até um contrato dizendo que o empregador não arca com nada. E eu até já vi isso acontecer, mas essas empresas, quando fazem isso, elas dão uma ajuda de custo. É o que eu vi. Eu nunca vi empresa também não pagar nada de coisa nenhuma. Eu já vi empresa que reembolsa o gasto, desde comprovado, e muitas empresas, diria eu até a maioria, para não ficar com essa administração dos gastos, que seria uma coisa terrível para a empresa, elas dão uma ajuda de custo para custear esses gastos todos. Eu já vi gente, inclusive, que adquiriu outro provedor de internet, um segundo provedor de internet que não usa, mas deixa lá como back, porque se o primeiro falhar, ele não pode ficar sem internet, porque senão ele não trabalha. Então, essa ajuda de custo seria para esses gastos, mesmo não havendo necessidade de prestação de contas. Tá? Mas isso é regulado em contrato escrito. Eu acho que se a empresa não pagasse nada no contrato escrito e não desse ajuda de custo, eu acho que o judiciário não ia concordar com isso, porque parece mais uma transferência do risco do negócio para o empregado, que vai arcar com todos esses gastos. A não ser que o cara tivesse um salário muito bom, como uma espécie de compensação, eu acho que não se aceitaria. Mas também a lei não está dizendo que o patrão tem que pagar tudo. Está dizendo que vai ser acertado no contrato. Então tem que haver essa previsão. E lembrando, essa previsão envolve também o próprio equipamento, tá? Então, cadeira, o equipamento, o computador, o laptop, todas essas coisas que são entregues não têm natureza salarial. A lei declara que não tem natureza salarial, não é salário in natura, não é salário indireto. Tá aí, artigo 75D, parágrafo único. Você não vai poder pedir a integração dessas vantagens concedidas pelo empregador, porque realmente todos esses direitos, equipamentos, são entregues para o trabalho, para viabilizar o trabalho. Então, a natureza é instrumental, não são entregues pelo trabalho. Lembra aquela situação? Para o trabalho, não entrega. Se for pelo trabalho, integra. Esse, no caso, essas utilidades são feitas para o trabalho. Já estamos nos encaminhando para o finalzinho. Limite de jornada, isso aqui mudou. Todo mundo lembra que o artigo 62, inciso 3, determinava que o teletrabalhador não tinha direito à hora extra. Lembra? Na verdade, não tinha direito a limite de jornada. O artigo 62 não está dizendo que não tem direito à hora extra. Está dizendo que não tem limite de jornada, porque aquele capítulo é o capítulo da jornada. Se eu não tenho limite de jornada, eu não tenho hora extra? Claro. Eu só tenho hora extra naquilo que ultrapassa a minha jornada normal. Se eu não tenho limite de jornada, eu nunca vou fazer hora extra. Então, qualquer trabalho, qualquer horário que eu trabalhar, vai estar sempre dentro da minha jornada. Agora, houve uma mudança, uma pequena e sutil mudança. O artigo 623, que falava só regime de teletrabalho, agora diz empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Então, se ele receber por unidade de obra, lembra logo no iniciozinho da aula que eu falei? Ele não terá direito à hora extra porque não tem limite de jornada. Mas se o teletrabalhador for contratado por unidade de tempo, recebe por hora, recebe por mês, que é o mais comum que a gente vê no Brasil até, aí ele agora já tem direito à sobrejornada, se ultrapassar a jornada normal. Essa foi uma mudança significativa. Tá? Ou seja, tirou uma parcela de teletrabalhador dessa impossibilidade de receber hora extra. Aí é aquela situação, muita gente pergunta, ticket, Marcelo, o cara trabalha em casa, eu tenho que dar ticket para ele? Eu tenho que dar vale transporte para ele? Aí muita gente, não tem que dar, outros têm que dar. Então, é essa discussão que eu quero falar com vocês. Vale transporte. Vale transporte, acho que todo mundo concorda comigo que não tem que dar. O vale transporte é para custear transporte público no deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. Se ele não vai ao trabalho porque ele trabalha em casa, claro que não tem vale transporte, a não ser nos dias nos quais ele seja convocado, por exemplo, uma reunião ou alguma coisa nesse sentido. Isso é bem mais tranquilo. O ticket é que pega. Porque o ticket, tem gente que fala assim, não, ele não tem direito ao ticket, ele está em casa, Marcelo. Ele faz a comida em casa, está muito mais confortável do que o outro. Eu discordo disso. Primeiro, porque a lei não faz distinção.
Aí eu vou invocar o que eu falei no início da aula: isonomia. Não pode haver discriminação entre o teletrabalhador e o trabalhador presencial. Então, ele tem direito a receber ticket também. E essa me parece uma falácia. Ele está em casa, ele faz a comida. Se ele não souber cozinhar, e se ele não tiver ninguém para cozinhar, e se ele cozinhar, ele não vai ter gasto? Então, ele vai estar numa situação desvantajosa em relação àquele que trabalha junto ao empregador, presencialmente. Entenderam todos? E eu vou colocar o contrário. Se o ticket é porque você tem que ir para a empresa e tem que comer na rua, se o empregado trabalha presencialmente e leva a marmita dele lá para esquentar e come na empresa, ele não tem uma coisa dessa. Todo mundo vai falar que ele tem direito sim, aí vai usar para outra coisa qualquer, outro dia, outra oportunidade. Então, a meu ver, baseado no artigo 6º, que fala da isonomia, da impossibilidade de discriminação, o ticket de refeição tem que ser entregue a todos, inclusive ao teletrabalhador. Aí umas perguntinhas que eu já dou as respostas. Se o empregador é obrigado a fornecer equipamento ergonômico ao teletrabalhador, ele está em casa, se é obrigado ou não. Resposta: sim, tem que fornecer equipamento ergonômico, a cadeira ergonômica, a tela adequada, a altura adequada, descanso de pés, mouse para poder ter empunhadura no pulso. Por que isso? Porque a NR17 trata de ergonomia. E essa NR diz que a ergonomia deve ser observada, deve ser respeitada onde quer que haja trabalho em prol do empregador. Então, havendo trabalho que está beneficiando, está enriquecendo o empregador, a ergonomia tem que ser respeitada, independentemente da questão geográfica. Então, nesse caso do teletrabalhador, o trabalho está sendo prestado no domicílio do próprio empregado. Então, a ergonomia tem que ser respeitada a cargo do empregador. Então, ele tem que fornecer o equipamento adequado, cadeira, mesa, treinamento, tudo direitinho. Tranquilo a explicação? E pode haver acidente do trabalho no teletrabalho? Marcelo estava andando ali, o empregado deixou molhado, escorreguei, caí no chão, quebrei a perna. Então, acidente do trabalho. Estou no meu horário de trabalho. A gente fica brincando para poder ver, mas o que eu posso falar para você é o seguinte: a doutrina fala que pode sim, tá? E já tem casos. Eu fiz pesquisa para ver. Já ocorreu casos de choques, explosões do equipamento, entendeu? E o trabalhador acabou sendo vítima disso. Choque, explosão, e pode ser até doença profissional, concorda? As doenças ocupacionais, LER, por exemplo, não tem equipamento adequado, dá problema nele, né? Problemas ortopédicos, né, de maneira geral, coluna, articulações. Então, falo para vocês, pode sim haver acidente do trabalho no teletrabalho. O fato de ele estar trabalhando em casa não exclui a possibilidade do sinistro laboral. Aí até pergunta: e contaminação por Covid? Eu posso alegar? Olha só, eu fui contaminado por Covid e foi no meu local de trabalho. Eu trabalho em casa, então a empresa é responsável, eu quero indenização. Aí eu acho que não, né, pessoal? Porque se ele trabalha em casa e foi contaminado por Covid, qual é a culpa que a empresa tem? Se ele nem comparece à empresa, se ele foi contaminado, foi por outro motivo. Foi uma festa, um show, sei lá onde. Mas com certeza a empresa não tem responsabilidade, tá? Então, botei nessa situação. E sobre essa questão do meio ambiente de trabalho, que é na casa do trabalhador, o artigo 75E diz que o patrão tem que instruir expressamente e ostensivamente quanto às precauções que o empregado tem que adotar para evitar doenças e acidentes do trabalho. Então, assim, tem que orientar dele a ginástica laboral que ele tem que fazer, e de quanto em quanto tempo ele tem que parar para fazer uma higiene, né? Quer dizer, tem todo um roteiro, um protocolo que você adotando, você diminui bastante o problema do trabalho, doenças profissionais. E o empregado tem que assinar um termo de responsabilidade, porque ele é que vai ser o patrão disso, por assim dizer, né? Ele que vai fiscalizar isso, que é dele mesmo, não vai ter uma pessoa da empresa para fiscalizar se ele vai parar, se ele vai fazer a ginástica laboral direitinho, né? Então, isso tudo ele tem que ter a responsabilidade de fazer, até porque ele é o maior beneficiado. E, por fim, o artigo 611-A, gente. E no tocante ao teletrabalho, aquilo que for disposto em acordo coletivo ou convenção coletiva prevalece sobre a lei, suplanta a lei. É uma norma, então, de indisponibilidade relativa, pode ser negociado entre os sindicatos ou entre os sindicatos empregados e a empresa. Artigo 611-A, inciso 8, fala sobre teletrabalho.
Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Foi isso que eu planejei para vocês. Boa noite. Pode dar exemplo de tipo de custo que o empregado tem com o retorno? Não consegui visualizar. Doutora Gabriela, pode dar o exemplo do tipo de custos que o empregado tem com o retorno? Não. Os custos que eu estou falando é o seguinte: ela cuidava do filho e agora vai ter que contratar uma babá. Quem vai arcar com esse custo é ela. Não pode transportar no todo ou em parte para o empregado. Entenderam? Ou o custo, por exemplo, que ela vai começar a receber vale transporte e vai ter uma redução, então, de 6% do salário base, uma diminuição, porque é a participação do trabalhador. Esses gastos aí que a lei está falando, tá? E aí eu posso falar talvez com a alimentação também, porque a empresa não é obrigada a dar ticket, né? Por acaso eu botei o caso de uma empresa que fornece ticket, mas e se não fornecer? Ela começa a ter mais gasto aí com a alimentação, e isso não pode ser transferido. Espero que tenha ajudado esse ponto aqui. Doutor Abílio pergunta: o empregado que está no regime de teletrabalho pode ser descontado pelo suposto uso de transporte da empresa por imposição de uma cláusula de norma coletiva que sinaliza o desconto para todos os empregados? A meu ver, não, doutor Abílio. A meu ver, o pressuposto básico disso é a pessoa fazer uso, o usufruto dessa vantagem. Se ela não tem essa vantagem, mesmo que esteja em norma coletiva, a gente vai ter que interpretar que vai ter o desconto para aqueles que utilizam daquele benefício. Caso contrário, não. Então, a meu ver, essa cláusula normativa, não estou dizendo que ela não seja válida, mas ela comporta interpretação. Senão, eu estou fazendo uma pessoa ter um desconto de algo que ela não se beneficia. Aí eu tenho dúvida até dessa subtração da legalidade. Doutora Ana, boa noite. Se a empresa não fornece equipamentos ergonômicos para o empregado realizar o trabalho, cabe indenização? Sim, doutora Ana Carla. Cabe sim. E, na verdade, eu estava até fazendo uma pesquisa, a maior parte dos afastamentos em auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-doença antigo, é por distúrbios ortopédicos, especialmente coluna lombar. A explicação que está se dando é que, nessa época da pandemia, todo mundo foi colocado em casa em teletrabalho, e sem as condições adequadas. Qualquer cadeira que o cara tinha, era a mesa que ele mesmo tinha, a empresa, quando muito, fornecia o laptop, o desktop, para o cara trabalhar. Então, aquilo era totalmente inadequado. Eles eram desrespeitados. E isso acabou gerando quase que um exército de pessoas com esses problemas todos se afastando pelo INSS por conta disso. Então, sim, cabe indenização, a meu ver, né? Porque apenas não fornecer, eu acho que não, porque não vai gerar dano moral não fornecer a cadeira. Agora, a falta de fornecimento do equipamento, que acabou gerando uma patologia, essa certamente será de responsabilidade da empresa. E ela não vai poder dizer, em razão da NR17, que ela não tem responsabilidade porque não está nas instalações da empresa. Não poderá falar isso. Beleza, pessoal? Então, agradeço a participação de todo mundo. Isso em Professor breve. Marcelo, Pois posso não? fazer uma perguntinha? Só uma Claro. perguntinha. Se a empresa fornecia na época, vamos supor, alimentação no local, e aí ele vai para teletrabalho, como é que fica? Ele é obrigado a, Não, nesse num caso, eu acho que caso não. como esse? Se fornece ticket, tem que fornecer o ticket. Se era alimentação in natura, não tem nenhum artigo em lei determinando que tem que fazer uma quentinha e levar para o empregado, ou dar ticket de refeição correspondente ao valor que seria da alimentação. Não existe essa previsão. Sim, Então, é nesse porque a alegação dele pode ser a mesma. Ele vai dizer, eu não tenho ninguém, não sei cozinhar, não tenho... Ele pode alegar a mesma coisa, né? eu entendi. Mas eu só acho que, Entendeu? nesse caso, o que a empresa não poderia proibir, ele ia a empresa para poder fazer a alimentação. Sim, não... Continua sendo empregado. Ah, tá. Tá? E o Entendi. doutor Abílio aqui, um mero acidente doméstico e acidente de trabalho, doutor Abílio tem que ver a circunstância, mas em princípio não. Eu coloquei de forma até de brincadeira, tá, pessoal? É, Aí temos que ver a dinâmica dos fatos e a relação disso ou não com a prestação dos serviços. Então, um mero acidente doméstico, em princípio, não. Em princípio, não. Ele se queimou no fogão lá na hora da alimentação. Não, em princípio, não seria um acidente de trabalho. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, então. Brevemente, essa aula, então, vai para a plataforma da comunidade. Eu vou colocar nos nossos grupos esse material. E nós, em breve, já teremos uma nova aula com um novo tema, tá bom? Estou vendo aqui que não tem mais nenhuma dúvida. A doutora Giovana colocou aqui a questão que a pessoa engorda e tem problema de locomoção, é verdade. Doutor Carlão, agradecendo, obrigado aí a todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima, então, tá?